Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria termos vocês novamente conosco aqui nesse friozinho, que possamos aprender com os ensinamentos de hoje. Gratidão a Jesus por essa oportunidade. Gratidão pela oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, pela oportunidade de evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o livro Jesus e a Atualidade, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, que é a sua mentora, que foi a sua mentora enquanto ele esteve aqui encarnado entre nós. Hoje o tema sofrimentos. Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Apela para Jesus com firmeza, certo que a tua rogativa não ficará sem resposta. E abre-te a um influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Se queres a paz e a saúde, crês na tua imediata conquista. Não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Então, gente, o que o Divaldo está trazendo aí através da Joana de Ângeles é sobre a necessidade que temos de perseverar na fé quando estamos passando por um momento conturbado em nossas vidas, por um momento de extremo sofrimento. Tudo depende da nossa mente e da nossa fé. Passamos o que temos que passar. Muitas vezes são questões dessa vida, dessa existência, ou alguma coisa de vidas passadas. Tudo que nós passamos em nossa existência tem a ver com resgate ou uma prova. Depende do que esteja acontecendo conosco. Às vezes, nós, em outras vidas, pedimos para sermos desafiados nessa vida com o intuito de nos melhorarmos. Podemos fazer isso como uma forma de expiação. Queremos passar por uma situação para ver como eu vou lidar com um determinado desafio na minha vida. Ou eu estou passando realmente por uma situação em que eu tenho dívidas, eu contraí dívidas em outras vidas e a misericórdia divina está me dando a oportunidade de passar por um obstáculo nessa existência com o intuito de reparação. Tudo que nós passamos na vida tem uma finalidade. Aqui é uma grande escola, é um planeta de provas e expiações. É um planeta em que é um local onde nós ficamos até meio perturbados. Hoje mesmo eu estava dando uma olhada nos sites onde tem jornalismo, onde tem notícias, e fiquei pensando como é perturbador tanta notícia negativa, tantas coisas acontecendo no mundo, tantas ameaças de guerra nuclear, conflitos entre povos. Estamos vivendo tempos extremamente conturbados. Se observarmos a turbulência que está o mundo, vamos perceber a densidade que está, a vibração do planeta está extremamente pesada. Isso nos afeta. E aí, quando nós estamos passando pelas nossas provas, pelos nossos testes, bate um desânimo e a nossa fé se enfraquece. Quando a gente tem a nossa fé enfraquecida, se estamos doentes, a doença demora a passar, demoramos a nos recuperar. Se não estamos doentes, a nossa falta de fé pode prejudicar, porque a nossa mente provavelmente está em desalinho, está desequilibrada e vamos acabar desenvolvendo problemas físicos, porque a ciência já sabe, já comprovou
que a mente produz doenças no corpo. E aí nós temos a possibilidade de recorrer a Deus, a Jesus, cada um dentro da sua crença, dentro do seu credo. Mas quando a gente está passando por uma turbulência, o medo nos consome, ou a revolta, e aí o que nós fazemos? Abandonamos a nossa fé, abandonamos a certeza de que somos filhos do Criador e de que temos um Deus que não nos abandona. Só que o medo, ele é maior, a ansiedade fica muito elevada e nós vamos deixando de orar, não conseguimos nem orar quando estamos muito agitados, ou começamos a rezar, até esquecemos o Pai Nosso, ficamos com a mente muito turbulenta. Então, acalma, apazigua seu coração, ore pedindo forças para conseguir orar. Deus, me dê força para que eu consiga orar. E me dê força para que eu passe pelo problema que está no meu caminho. Se é de ordem física, econômica, relacional, relação marido e mulher, relação à família. Não importa qual é a prova, qual é a dificuldade que você esteja passando. Mas às vezes você quer orar e não consegue. Então peça a Deus para te dar força. Se não está conseguindo fazer uma prece muito bem elaborada, só peça ajuda a Deus. Se conecte a Ele, esvazie seu pensamento e peça a Deus para te ajudar a passar pela prova. O obstáculo não será retirado do seu caminho, porque existe uma finalidade de crescimento pessoal. Mas quando a gente tem fé, quando a gente se conecta, nós vamos tendo a nossa prova mais amenizada, os nossos obstáculos a gente vai passando de forma mais leve e também depende do nosso merecimento. Porque não adianta a gente só ficar pedindo a Deus ajuda se não fazemos por merecer. Se somos pessoas egoístas, se somos pessoas que não lembramos do nosso próximo, das necessidades dos nossos irmãos, se só vivemos para nós mesmos, ignorando as necessidades do conhecido, do familiar ou de um desconhecido, vivemos muito autocentrados, focados somente nas nossas necessidades. Então, às vezes, nós passamos por dificuldades para dar aquela parada, para poder fazer essa reflexão, porque a gente está sentindo dor, angústia, e aí nesse momento você se lembra que você é um ser espiritual e que você está aqui momentaneamente no corpo físico. Se você não tiver um momento conturbado, você não vai lembrar que você é um espírito. Somos espírito e estamos num corpo físico. E precisamos sempre nos lembrar de Deus. Não estou conseguindo fazer uma prece, não estou conseguindo fazer uma oração mais elaborada. Só converse com Deus, como se Ele fosse um amigo, porque Ele é o seu maior amigo. Como se fosse, não, Ele é o seu melhor amigo, Ele é o seu Criador, Ele é seu Pai. Então converse, dizendo, Deus, me ajuda a passar por essa prova e que eu tire o máximo de aprendizado de tudo isso que eu estou passando sem revolta. Que eu aprenda com essa dificuldade, que eu tenha forças para atravessar os obstáculos que a vida está me impondo, não porque eu sou vítima, mas porque eu tenho algo a aprender com isso que eu estou passando. Então é sobre isso, gente. O que a Joana quis dizer através do Divaldo é exatamente isso. Se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adies o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Pensamento positivo, quando percebe que está ficando com pensamento intrusivos, pensamentos agitados, ora, porque quando a gente está passando por um obstáculo, a primeira coisa que a gente faz é ter medo, baixa vibração, aí ficam os pensamentos ruminativos, repetitivos, e a gente se apavora. Então, fique no aqui e agora, acreditando que o que você pode fazer, o que estiver ao seu alcance, você fará, e que tem um Deus que não te abandona. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Jesus e passa pela tua prova.
A gente tem um dito popular que diz que a grama do vizinho é mais verde, né, do que a nossa. Gente, problema é problema. Não importa o tamanho dele. Nós sempre temos o hábito de achar que o problema do outro é menor que o meu. O meu é muito maior. Então, problema é problema. Todos estamos passando por essa dificuldade porque temos que resolver. Se Deus é amor e bondade, é amor e justiça, não existe injustiça. Logo, eu estou passando por esse problema porque eu tenho que passar. Então, eu acho que a grande prova não é pedir a Deus, vamos dizer assim, para nos livrar da prova, e sim nos dar força de passar pela prova. Que aprendizado que eu vou tirar desse problema? Não estamos dizendo aqui que é fácil. Mesmo porque se fosse fácil, a gente não estaria encarnando aqui, né? Estaríamos em planetas mais felizes. Então, se passamos por dificuldades financeiras, se temos algum problema de saúde, se temos algum problema de relacionamento, é o momento que eu estou passando e que eu tenho que passar. O outro não pode passar no meu lugar. E o problema nos traz elevação, nos traz maturidade. E ainda assim, Deus nos dá a oportunidade de pedir ajuda. Então, quando nós aceitamos o problema, o fardo já fica mais leve. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar. E ainda vou elevar meu pensamento a Deus para que Ele possa me auxiliar. Tudo é o pensamento. Se eu elevo o meu pensamento, o que vamos atrair para a gente? Espíritos de luz, irmãos benfeitores que vão me auxiliar a passar o problema. Se eu fico maldizendo, se eu fico xingando, se eu fico revoltado com o problema, eu estou atraindo o quê? Irmãos de uma esfera mais negativa, que vai querer te puxar mais para o negativismo. Então eu acho que a aceitação vai te auxiliar a se elevar e passar pelo problema de forma mais simples. Mas o problema está ali para que a gente passe por ele. Isso é um aprendizado. E Deus está ali o tempo todo, de prontidão, para nos auxiliar. É só pensar e se ligar com Ele. Sim, porque nós estamos imersos em Deus. Deus está em nós. Tudo tem Deus. Deus está em todos os lugares. Então, quando a gente resolve elevar nosso pensamento e a gente vai sentindo até assim no coração aquela paz. Preste atenção quando você faz uma prece, como você sente paz. Já foram feitos vários estudos, inclusive das ondas cerebrais, como ficam quando a gente está orando, como a gente se acalma, os batimentos cardíacos, eles ficam mais brandos, todo o nosso corpo reage. Porque quando você está com raiva, quando você está irritado, quando você está desequilibrado, você sente seu coração agitado, batendo forte e você sente um mal-estar. Quando você está em paz, fazendo uma meditação, uma yoga, ou principalmente quando você está orando de forma fervorosa, vem uma paz, vem uma sensação boa de bem-estar, e aí seus batimentos eles ficam mais regulados, você vai sentindo a respiração mais leve, seu corpo todo fica mais leve. Tem vários estudos sobre os efeitos da prece, os efeitos do pensamento positivo. Então vamos exercitar o pensamento positivo com a prece, pensando sempre que o sofrimento faz parte da nossa caminhada evolutiva. Todos nós passamos por sofrimento para evoluir, até os animais. Nós vamos lá, nosso cachorrinho, nosso gatinho doente, e a gente fala, poxa, mas cadê Deus? O que esse animal fez para estar sofrendo com uma doença, com câncer, com uma doença tão horrível? É porque a dor evolui. Os animais também estão evoluindo. Eles ainda estão numa escala evolutiva em que eles vão passando por fases
e as doenças nos animais, elas têm o intuito do salto evolutivo. A mesma coisa acontece conosco, só que nós temos dois tipos de provas. Nós temos aquela que é para nos empurrar para o crescimento, e temos a prova e a expiação, né, na realidade, daquilo que a gente faz, que a gente já fez de errado e que de alguma forma você fez errado. Agora você precisa consertar a sua trilha. Você andou errado, você matou, roubou, você fez coisas que não deveria ter feito, então você precisa se retratar. E muitas vezes você não é descoberto pelos homens, pela lei dos homens, mas só que das leis divinas ninguém escapa. Somos todos filhos de Deus e tudo que nós fazemos de bom ou de ruim, nós vamos colher a lei de causa e efeito. Então se apegue a Deus, se apegue a Jesus, graças ao Criador, nós temos sempre espíritos iluminados nos dando assistência. Nós nunca estamos abandonados. Então eleve seu pensamento e não deixe que o sofrimento tome conta da sua vida, que o sofrimento e a dor daquele problema que você está passando seja maior do que a sua fé. A fé em primeiro lugar. É isso aí. Agora eu queria convidar vocês a deixar cada um o seu problema um pouquinho de lado, para a gente se unir com as nossas melhores energias para aqueles que têm problemas muitas vezes maiores que os nossos, né? E nós podemos ajudar, auxiliar com as nossas vibrações, com as nossas boas intenções. Vamos fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, nos envolvendo em energias de amor, de luz. E junto ao Mestre Jesus, vamos emanar, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta, aos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, infidelidade, problemas de relacionamento entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que partiram desta vida, que eles possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Vibremos, Jesus, pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles irmãos que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vibremos pelos nossos lares, para que ele seja contagiado pela presença de Jesus, com muito amor, com muita luz, que essa energia de bem possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que possa ser depositado o remédio para que eu necessito, curar as minhas enfermidades, para me dar força para passar pelos meus problemas de forma elevada, com muita fé, com muita perseverança. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nesse encerramento, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão pelo acompanhamento da nossa página Aura Vibração Espiritual no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Está aumentando cada vez mais o número de seguidores, as curtidas. Continuem compartilhando e divulgando o nosso trabalho. Queria avisar que na semana que vem não haverá vibração inédita, temos compromisso. Mas nós temos mais de 150 vídeos disponíveis na nossa página, no nosso canal. Então, para as pessoas que costumam ver a nossa vibração e fazer o evangelho concomitantemente, pode acessar, procure o tema de sua preferência e faça a sua vibração junto no seu evangelho. E na outra semana, dia 25, estaremos com vibração inédita para compartilhar. É isso aí. Não se esqueçam que nós amamos vocês. Fiquem com Deus, meus queridos. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Sim, tchau.